Primeiro, agradecer o convite que foi feito. Há uma proporção de indecisos em um dos dois votos para senador, aqui em São Paulo, etc., na casa de 60%, 70%. A gente pergunta por quê? Porque para o eleitor, o deputado estadual, federal ou senador são parecidos. Porque falta o esclarecimento, até de outras campanhas que eu procurei fazer nessa, explicando que o ordenamento político do país está na Constituição. São 3 funções. A primeira é federativa. O Brasil tem senadores, que o Brasil é uma federação, são 3 por estado, e os senadores devem representar seu estado e os municípios, no caso do estado do Rio, 92 municípios, suprapartidariamente. A segunda função é onde o senador representa o país, que é o artigo 52 da Constituição, a competência privativa do senador. Julgar o presidente, o vice-presidente, o ministro do Supremo, havendo processo contra algum deles. Uma função da maior responsabilidade. Nomear os ministros do Supremo, o presidente indica, o Senado pode devolver ou designar depois de uma sabatina. Nomear todos os embaixadores do Brasil. Nomear os diretores do Banco Central, que tratam da inflação, da moeda, do crédito. Nomear os presidentes das agências reguladoras do petróleo, telecomunicações, energia elétrica, transportes. Aprovar ou não os tratados internacionais, os empréstimos externos. Essa função de representação do país, a partir das ideias dos senadores, é uma função que exige experiência acumulada. Aliás, foi essa a decisão do meu partido de me lançar candidato a senador. Eu fui secretário de Fazenda do Estado, anos 80, fui deputado federal constituinte, fui deputado federal, prefeito da capital durante 3 mandatos, tenho 65 anos. Essa experiência acumulada, essa senioridade, essa maturidade, deve caracterizar um senador. Você tem que ter a capacidade de representar o país e não um partido eventualmente no poder. Mas a terceira função é a função política, onde senadores e deputados têm funções análogas. A diferença é que são 81 senadores e são 513 deputados. O senador vale 6 deputados. Aí vem as emendas parlamentares, a pressão para a liberação de recursos para o seu estado, para os municípios, a discussão que se torna emergente da lei dos royalties. O governador Cabral diz que conseguiu uma boa parceria com o presidente Lula, é verdade. Conseguiu recursos para o Estado, também é verdade. Conseguiu trazer 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ah, peraí, na hora que o presidente Lula muda o sistema de exploração de petróleo de concessão para partilha e partilham os royalties, nós perdemos 7 bilhões de reais. Ganhar 1 bilhão e 100, perder 7, já não é uma boa parceria. A cidade se discutiu o ensino médio do Rio de Janeiro, que entra numa crise gravíssima, é o segundo pior do Brasil. A necessidade de se rediscutir a legislação penal em relação à progressão de pena. Não é possível que um bandido assassino, mais frio, que entra na prisão, fica bem comportado, sai de lá com 3, 4 ou 5 anos, com uma condenação de 20, 25 anos. E mais as questões que são permanentes no caso do Rio de Janeiro. Por exemplo, saneamento na Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Oeste do Rio. Por exemplo, segurança pública. Na hora que se entra com o PP, todo mundo é a favor da UPP, só que o PP vai exigir, para ela entrar nas comunidades onde os traficantes controlam, vai exigir 2 bilhões de reais a mais por ano. De onde vem esses recursos? Temos que buscar esses recursos. Temos que discutir com o governo federal o quanto o Estado do Rio participa, o quanto o governo federal participa. Esses elementos citados aqui, eles constituem a função política. Portanto, são 3, a federativa, a representação do país e a função política. Olha, todas. Não sei se todas é uma resposta solta, não. É como, por exemplo, você gosta de cinema, gosta de teatro, gosta de futebol, você gosta de vôlei, você gosta de concertos, você gosta de ópera. Então, a diversidade da internet exige que um instrumento, um veículo seja usado para um tipo de contato, um tipo de interação. Outro veículo seja usado, outra rede social seja usada para outro tipo de interação. Eu, por exemplo, recebo muitos e-mails todos os dias, eu recebo dezenas me perguntando sobre o PNDH3. Eu fui obrigado a fazer um vídeo que explicasse, que eu não podia ficar respondendo a cada um. Eu fiz um vídeo, esse vídeo já está com um volume bom de entradas, perto de 2.000 entradas, onde a pessoa pergunta e eu respondo pelo vídeo. Não preciso repetir a resposta sempre. Então a internet nessa eleição pode levar ao segundo turno.
os políticos não têm usado a internet adequadamente. A internet é um complexo de interações, onde os internautas são todos produtores de conteúdo. Quando o político entra pensando que ele comunica, faz uma mala direta, uma newsletter, joga uma mala direta para lá e não tem a volta, ele não está usando a internet, ele está usando a internet como meio de comunicação tradicional, ele não tem multiplicador. O multiplicador na internet, o crescimento, exige essa interatividade. O Senado tem se concentrado muito na função política, claro, uma função mais de rotina, do cotidiano, dá talvez mais espaço para o senador nos meios de comunicação, aparece na televisão, nos jornais, mas as funções constitucionais básicas, que explicam a razão de ser do senador, o Senado praticamente não os exerce. Uma sabatina com o embaixador, que vai ser nomeado para embaixador na Venezuela, ou na Finlândia, ou na Alemanha, ele só tem direito a falar 5 minutos, e eles fazem assim as dezenas, portanto as funções básicas não têm sido exercidas. E acho que isso é fundamental. Não estou tratando só os do Rio de Janeiro, não. Em geral, é uma minoria de senadores que, além de cumprir com a sua função política, cumpre com as suas funções constitucionais. Eu posso dar essa colaboração, de ter um mandato equilibrado, cumprindo as funções políticas, mas sempre cumprindo preliminarmente as funções constitucionais, representação do seu estado, dos municípios e representação do país. Olha, o legado do Pan-Americano é um grande legado. As Olimpíadas de 2016. Se não tivesse o Pan-Americano, não teria Olimpíadas de 2016. Nós tivemos até que mudar todo o projeto por orientação do COI, senão nem candidatura a gente teria. Os equipamentos que eram típicos de Pan-Americano tiveram que ser reprojetados para serem equipamentos de nível olímpico. Sempre que vem uma comissão do COI aqui, vai no Engenhão, vai no Maria Lenk, vai na Arena Multiuso, vai no Velódromo, equipamentos que estão sendo usados com enorme destaque. Agora mesmo, o Campeonato Mundial de Natação na Maria Lenk, ou Arena Multiuso, o nome diz Multiuso, uma série de eventos, shows seguidos de grandes artistas internacionais. O Engenhão, que com a reforma do Maracanã passou a ser o grande estádio do Rio de Janeiro, esse foi o legado do PAN, os Jogos Olímpicos 2016. A infraestrutura que terá que ser construída, nós vamos entrar em 2011 num período crítico e perigoso, porque o presidente que entrar, seja ele qual for, terá que dar um freio de arrumação na economia. O déficit em conta corrente do balanço de pagamentos gigantesco, vai para 50 bilhões de dólares esse ano, 60, segundo o Banco Central, no ano que vem. O déficit fiscal nominal já vai para 4,5% do PIB. Ora, um freio de arrumação durante 10, 11 meses do ano que vem pode restringir recursos para programas que têm que ser licitados e iniciados no ano que vem. Não se faz o metrô em 2 anos, não se constrói corredores em 2 anos. Se para o Pan-Americano isso não era importante, que era um evento menor, mas a Olimpíada é decisivo. Eu acho que, tenho certeza que os senadores do Rio de Janeiro, os seus deputados também eleitos, na primeira hora, em fevereiro, vão procurar o presidente, quem for, a presidente da República, e vão discutir com o presidente diretamente a necessidade que esses fluxos de recursos, com vistas a intervenções em equipamentos esportivos adicionais ou infraestrutura, tem que começar já em 2011, porque senão a gente fica no fio da navalha. Olha, começa, o Serra é um exilado de 64. Eu sou um exilado de 68. Então a gente é de uma geração, a gente vai ficando mais velho, fica da mesma geração. Mas na época não, eram gerações diferentes. Quando eu fui para o Chile, enfim, o governo autoritário brasileiro não me enviou meus documentos de estudante de engenharia. Eu estava no 3º ano de engenharia. Não me enviou os documentos e eu, conversando com o Serra, que era exilado de 64, foi em 69, era difícil entrar na escola de economia da Universidade do Chile. E ele conseguiu uma das 9 vagas para mim. Entrei, passei a estudar economia por indicação do professor José Serra, que dava aula de História do Pensamento Econômico. E daí para frente, a nossa interação, que cresceu muito no Brasil. O governador Franco Montoro nomeou secretário de Planejamento de São Paulo, ao mesmo tempo o governador Brizola me nomeou secretário de Fazenda do Rio. Isso gerou uma interação. Os secretários de Planejamento de Fazenda dos 2 maiores estados brasileiros, eles, enfim, conversavam, discutiam, trocavam experiências. Depois, ambos, nós fomos eleitos para a Constituinte de 88 de novo, como o foco era orçamentário, financeiro e tributário,
vivemos ali, em diálogo permanente e diálogo político também permanente. Conheço o Serra há 41 anos, posso testemunhar a sua qualidade pessoal, a sua qualidade técnica e a sua qualidade política. Esse é o diferencial dele. Eu nem diria que o diferencial seja a qualidade técnica, porque você pode ter uma equipe e se substituir a competência específica do governante. Mas a experiência política, ela não é dada por um fato de ter sido ministro ou secretário. Você precisa ter o comando no regime presidencialista para ser testado em relação à sua capacidade de articulação, de negociação, de encaminhar projetos de lei, de tramitar, de aprová-los, né? Acho que o Serra dá essa garantia para todos nós, da garantia de uma administração sem crise. A administração do presidente Lula viveu crises gravíssimas. Viveu a crise do Mensalão de 2005, 5 anos atrás, onde o ministro Forte, era o primeiro ministro, Zé Disseu, teve que sair. E se tornou inelegível. Se perdeu a diretoria de Furnas, se vários presidentes de partido tiveram que sair, de renunciar, toda a cúpula do PT teve que sair, Genuíno, tantos outros deputados, independentemente da qualidade pessoal deles, conheço Genuíno, não é isso não, mas tiveram que sair, vamos dizer, por razões políticas, né? Agora, não passa muito tempo e você vive uma crise na área de saúde. Os vampiros, os sanguessugas, etc. Outra crise para o Ministério da Saúde. Agora se vive de novo na Casa Civil. A família Erenice, que é uma família habilitada para tudo isso que a gente está vendo aí, desvios, licitações, e não apareceu tudo não. Ainda está faltando gente dessa família ali, hein? O que se diz aí, o que as revistas estão investigando, é coisa mais grave ainda, né? O resultado disso tudo é que a administração Lula, ela viveu permanentemente em crise. Com Serra, certamente não viveria. Imagine a própria Dilma, que não tem essa experiência política incorporada do Zé Serra. O PNDH3 é isso. Aliás, outro dia, o presidente do PT, o Vacareza, ele dizia, numa entrevista na televisão, não quero intervir na imprensa, não. Eu quero controle externo da imprensa. Qual é a diferença? Outro dia eu estava dando uma palestra no Colégio Zacarias, um aluno bem articulado, né? E ele chegou para mim e disse assim, eu gosto muito dessa pessoa, porque eu vivi essa juventude também. Eu acho que faz parte da nossa formação, depois o amadurecimento ajusta, né? Ele disse, candidato, no Brasil existem 10 famílias que controlam as televisões. A família Marinho, TV Globo, a família Silvio Santos, TSBT e a família de Macedo, TV Record. O senhor acha que esses 3 monopólios podem continuar mandando na televisão brasileira? Eu disse para ele, até professoralmente, que a minha condição permanente é professor. Eu disse, depende. Se essas 3 famílias forem substituídas por um monopólio do Estado, eu prefiro as 3 famílias. Entre as 3 famílias e 15, melhor 15. Entre 15 e 20, melhor 20. Mas entre as 3 famílias de monopólio do Estado, pelo amor de Deus, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o autor da Declaração de Independência, que veio 7 anos antes da independência dos Estados Unidos, e depois o autor também da Constituição Americana. E ele dizia que a liberdade de imprensa é anterior à democracia. E um deputado no plenário questionou, senhor Thomas Jefferson, o senhor quer dizer que o senhor, entre a liberdade de imprensa e a democracia, o senhor ficaria com a liberdade de imprensa? E Thomas Jefferson disse, sim, claro que sim, porque uma não existe sem a outra. Dom Pedro II. A assessoria dele queria que ele exercesse o poder moderador imperial e acabasse com aquela brincadeira da imprensa. Resposta de Dom Pedro II, contra os abusos da imprensa, mais liberdade de imprensa. Então, essa é a questão fulcral. O PT está sempre apontando Melo Lula, o PT, o presidente do PT, a própria Dilma. Essa sinalização em direção aos meios de comunicação é aquilo que eu chamo de kit chavista, que você ganha uma eleição democrática, tem uma maioria constitucional, que é o que eles querem, eles não querem maioria no Congresso, que terão. Governo com a sua base, enfim, aliada, vamos dizer, né? Então, eles terão maioria no Congresso. Agora, eles querem maioria constitucional no Senado. O Senado é uma casa de sêniores, né? Então é difícil controle, é ali que eles querem ter o controle, querem eleger 50, esse é o risco. Aí, com essa maioria constitucional, eles alteram regras constitucionais. E a primeira que alteram, vide Chaves,
é em relação às liberdades, à liberdade dos meios de comunicação. Isso a gente não pode permitir.